Olá, paz do Senhor! Estamos aqui para estar falando da live. Vamos entrando aí. O pastor chegou. Glória a Deus. Deixa eu já mandar o convite aqui. Cheguei, Pronto. galera! Rapaz, Glória! pastor! Ô, glória! Paz! Bom, vamos mandar um aviãozinho pro povo aí, para ver se o povo acorda, né? Vamos mandar. Mandar uns Vamos mandar aviãozinhos. pro povo. O povo tá em casa sem fazer nada. Então vamos Vamos escutar a marcar palavra de para Deus. Vamos aprender do Senhor. mandar um aviãozinho aí. Quem for entrando aí, pessoal, já vai mandando um aviãozinho. Já vai mandando, pessoal. Convidar a Vai mandando galera um aí aviãozinho também. para participar dessa live e saber sobre a profecia do dia 30, que é amanhã. Será? Meu Deus! Será? Será, será que vai dar ruim? O que será que será? Meu Deus, ó, tá entrando bastante gente boa aí, ó. Meu Deus, tá entrando, entrou o Eita, Denis aqui, glória! Aqui tá Carlinhos quente. também. Entrou a Pamela. Já peguei até a toalhinha aqui, ó. A Também. Pamela, o Olá. Lincoln, Gabriel, Marcos Deixa eu Lins, colocar aqui. Guedes. Tá entrando bastante gente boa aí. Pessoal que for entrando, já Opa. vai compartilhando. Pega esse aviãozinho aí no canto inferior direito e já vai mandando pros seus amigos aí. Ó o Lincoln Gabriel. Ô, Lincoln Gabriel, o mundo vai acabar amanhã, o pessoal vai cair duro na rua. O que você acha? Dá o seu parecer aí. Ô, Marcos, será? 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 Será que o povo vai Será? morrer no meio da rua, vai cair duro? Olha, sei não, Eita. hein? Enquanto o povo vai entrando aí, já vai compartilhando, pessoal. A minha Mandando um pastora entrou. aviãozinho pra galera. Ó, a mulher mais linda desse mundo acabou de entrar, pastora Eliane Concordo Alvarenga. com você. A mulher mais maravilhosa. Ó, o Lincoln Gabriel falou que queria ter um cabelo igual o meu. Ó, é só procurar o meu Meu barbeiro Deus. aqui, ó, o Robinho. O Robinho corta demais. Apesar que seu É só cabelo, participar da próxima live. isso, vem pra cá participar e já corta o cabelo, já prega, já tudo junto, entendeu? Bem-vindo, Robson Isso. Mendes, Deus abençoe. Chama no aviãozinho a galera aí. Ó, o Lincoln falou, rapaz, o mundo vai acabar, não tô nem sabendo. Você não viu não, ó, Lincoln, o rapaz aí que disse que amanhã o povo vai cair duro no meio da rua, vai faltar ar pra Olha lá. todo mundo vai morrer. Tem gente que não quer nem sair de casa porque tá com medo. Então, Minha sobrinha vamos mesmo lá. falou, não vou nem sair que o mundo vai se acabar. Minha sobrinha falando. Eu tô quase matando um bicho passando Camila, cadê nos você? umbrais da Entra aí, porta. Camila. Tô quase matando um cordeiro e passando nos umbrais da porta, viu? Porque senão... Olha lá o meu marido dizendo que ele que é o mais bonito. Com certeza, aos meus olhos você é, meu amor. Olha o que a Pamela disse. O meu enteado perguntou hoje se pegar ônibus amanhã vai morrer. Bom, com coronavírus ou sem, não sei, né? Porque no ônibus não tem Covid. No ônibus não tem. Olha o No Marcos ônibus não Lins. tem. Olha o Só Marcos tem no falando. Eu fico mercado. besta como esses crentes que não lê a Bíblia e acreditam nessas coisas. Vamos falar isso daqui a pouco, Marcão. Olha quem chegou aí. É Domingas. Compartilha aí, Domingas. Ó, Compartilha, Domingas. ô, Lincoln, ó. Olha o que o Lincoln disse. Vou fazer um churrasco. Se o mundo acabar, pelo menos tô de bucho cheio. Boa, boa. Morre de barriga cheia, tá certo, Morre de Lincoln. bucho cheio, ó. Tá chegando o Gustavo Miranda, a Joseli, o Weber. Vamos compartilhando, pessoal. Compartilha aí essa live. Ó, o Denis falou que é o filho do meio. Meu Deus. O Itamar acabou de entrar. Ó, 15 pessoas, ó. Bateu a meta já, hein? Ô, Glória, 16, ó. Falta um. 16. Tá subindo o nível do Glória. Gostou? Ó, Ed, ó. Eita, Glória. Ó, Tá bonito, hein? você quer cabelo estiloso, rapaz? Passei uma pasta gospel aí. Já, ó. Ficou top. Fazer Ó, a pasta pastora gosta. Eliane falou que chamou o Itamar. Ó, o Itamar falou que Eita, precisava Glória. dessa live. Tava com medo, ô, Itamar? Fique com medo não, varão. Que se o mundo acabar, nós vamos pra glória. Esquenta não. Não é, né? Ô, Pamela, não é gel não, é uma pasta. A José. Aí fica assim, ó.
O gel, ele dá um negócio, Oh, deixa molhadinho. Senhor! Esse deixa mais ou menos, ó. Não é gel, não. Mas Ó, gasta dinheiro com gel também, entendeu? Ó, a pastora aprendeu no aviãozinho, ó. Chamou um monte de gente. tá Ó, a vendo? É Domingas só falou ensinar que pra ela que ela vai. Pronto. A Domingas falou que Olha quer o lá. esposo dela com esse corte. Ó, eu vou te indicar o meu cabeleireiro. O cara é top. Campeão brasileiro 2 vezes. E o preço é bom, hein? Ele, ó, tá vendo a sobrancelha do pastor? Ele tira os excessos assim, ó. Não deixa aquela taturana assim, entendeu? Fica bem bonitinho. Faz a barba bonitinho. A Beth dá risada. Ô, meu amigo. Meu pastor é estiloso. Ó, o Wilbert do Rio Grande do Sul tá conosco. Ó, tem gente já de fora de São Eita, Paulo. glória! Deus abençoe. Ô, Wilbert, Vai chamando o povo. Com os gaúchos, tchê. Bate, Chama o compartilha, povo. Ô, Glória. 16 pessoas. Vamos começar. Ah, a Brilhosa tá linda. Brilhosa é você que é linda, Brilhosa. Pois é, Beth. Então nós fizemos essa live por quê? Muita gente me perguntou no privado sobre o que eu achava da profecia que foi lançada por um senhor a respeito do dia de amanhã. Ele disse que amanhã Deus ia passar o rodo geral, ia fazer a limpa, e as pessoas iam cair duras na rua sem ar, algumas iam do nada morrer, quem estivesse na rua. Mas eu não entendi. Por que quem estivesse na rua? Nós não estamos no Egito, não somos o povo de Israel dentro do Egito, que o anjo da morte vai passar e só vai sobreviver quem estiver dentro de casa com o sangue do cordeiro nas portas. Não. Então, a gente ficou com bastante dúvidas, né? As pessoas, na verdade. E eu dei uma resposta simples. Eu falei, olha, nós podemos julgar a profecia, mas não o profeta. Aí vem outra pergunta. Profeta se engana, Beth? Olha, o profeta, se ele... Primeiramente, vamos lá. Uma profecia, ela vem para um profeta de Deus, mas ela precisa estar dentro da palavra de Deus. Olha lá, Brilhosa, vou morrer no dia 30? Não, Brilhosa. Não, se depender da profecia do varão, acredito que não. Ela já está no hospital já esperando, já. Oh, Jesus. Aí vamos lá. A profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Lembrando que nenhuma profecia que é contra a palavra de Deus, que é o nosso norteador, ela vai ter validade. Então, primeiramente, para a gente julgar se uma profecia ela é correta ou não, ela tem que estar debaixo da Bíblia. Ela tem que estar com a Bíblia respaldando aquela profecia. E aí, nesse ponto, a gente já bate em um dos pontos segundo a profecia que ele falou. Porque dentro da profecia ele fala que ele vê um cavalo amarelo, e esse cavalo amarelo ele passa na rua passando como a ceifa da morte, matando todo mundo que estiver na rua. Então vamos lá. Dentro do Apocalipse tem os cavaleiros, os 4 cavalos, e o cavalo amarelo, ele é o último cavalo. Então, para essa profecia ser uma profecia verdadeira, primeiro ela tem que estar respaldada na Bíblia, e ela já vai contra a Bíblia, porque aonde estão as 4 antes, os 4 cavalos que passaram antes? Eles não estão. Por quê? Dentro de Apocalipse 6 fala que o cavalo amarelo, ele é o último. Então, aí já entra em xeque. Né? Entra em xeque com a palavra de Deus. Segundo, deixa eu só pegar aqui, eu vou ler o texto para não ficar só nas minhas palavras, que fala... Ó, Apocalipse 6, o verso do 2 até o 8. Deixa eu só ver aqui. Ó, o que vai falar do cavaleiro amarelo é no verso 7, que vai dizer assim: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com feras da terra. Mas antes deste cavalo, temos mais 3. E cadê esses outros 3? Ué, será que foram comer capim por aí? Pois é, porque aí a gente vê o cavalo branco, que muitas vezes ele é colocado como o próprio Cristo, mas ali não é o Cristo, é o anticristo.
Então, o selo é aberto e o cavalo branco vem como o anticristo que vem para vencer. Depois vai vir o cavalo vermelho. O branco, depois o vermelho. Ai, cadê o outro? Eu só perdi o outro texto. E o quarto, que é o amarelo. Então, assim, dentro do que ele está falando, o anticristo não veio, o cavalo vermelho não veio, o outro cavalo que eu não achei no texto também não está. Então, assim, ele pulou etapas da profecia. E o que a gente está falando, não é que isso não vá acontecer. Isso a gente sabe que pelo texto bíblico, e isso futuramente, dentro da grande tribulação, a gente quer deixar claro isso, que isso vai acontecer, mas não da maneira que ele falou, pulando etapas, porque nós servimos um Deus, nós servimos um Deus detalhista, e ele não pula etapas. Então ele deu o texto. Vamos lembrar que o livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação, ou seja, ele abriu pra gente o que ia acontecer, e ele, nessa interpretação, ele abrindo essa visão de um futuro, tem uma sequência. E aí, dentro dessa profecia que ele falou, ele já pulou a sequência. Tem 3 cavalos antes. Então, não pode ser válida por isso. O que a gente observa aí, muitos, não só esse cidadão que lançou essa profetada aí, Deus me perdoe falar assim, mas lançou essa profetada, existem os profetas no caos e existem os profetas do caos. Os profetas no caos, dentro do caos, são profetas que realmente profetizam a verdade. Mas os profetas do caos, eles se aproveitam do caos para se autopromoverem. E às vezes o profeta se engana, por quê? Porque ele não sabe discernir qual é a voz de Deus ou outras vozes. Então nós vemos biblicamente que realmente às vezes o profeta se engana. Por exemplo, o profeta Samuel, né? Segundo alguns teólogos, dizem que Samuel é o primeiro profeta oficial. Então Samuel, quando está no templo, primeiro ele ouve Deus chamar, mas ele não identifica a voz, não sabia qual era a voz. Por 3 vezes. Na terceira vez, o sacerdote ali fala assim: ô Samuel, quando essa voz te chamar, você fala: fala, Senhor, que teu servo ouve. Então, a partir dali, ele começou a identificar a voz de Deus. Quando ele vai ungir Davi, ele sabe que ele tem que ungir um rei, mas os olhos dele já querem promover alguém que Deus não quer promover. Por quê? O profeta se engana pelo que ele vê e esquece da voz de Deus que está pulsando no seu coração, nos seus sentimentos, na sua mente. Então, às vezes, o profeta se engana, às vezes o profeta do caos se aproveita do momento para se promover. Por exemplo, esse cidadão aí ficou conhecidíssimo agora. Todo mundo sabe quem é ele, sim, porque ele lançou essa profecia aí e apavorou meio mundo. Tem muita gente que é leiga, não lê a Bíblia, e o povo perece por falta de conhecimento. Então, eles ficam apavorados. Eu, particularmente, recebi várias perguntas falando: pastor, o que você acha dessa profecia? Então, tem muita gente apavorada por conta disso. Aí, como foi citado agora no texto de Apocalipse, ele lançou o cavalo que era por último em primeiro lugar. Peraí, como que funciona? Isso. E lembrando que o texto que a gente está falando, esse texto que a gente está falando do profeta Samuel, é muito interessante porque quando acontece o chamado de Deus para Samuel, ele era apenas um menino. Portanto, ele ainda não tinha intimidade com Deus para escutar a voz. Mas depois, quando Deus manda ele até a casa de Jessé para ungir os filhos, ele se perde porque o desejo do coração dele, o desejo do coração dele se move para alguém parecido com Saul. Por quê? Porque o profeta Samuel gostava de Saul. No entanto, que ele passou a vida dele intercedendo por Saul, e o próprio Deus chega para ele e fala: Samuel, até quando? Até quando tu vais ficar intercedendo por Saul, porque eu já o tenho rejeitado? Com dó dele, né? Vai ter dó dele, do bichinho. Então, e aí quando ele chega na casa... a mão na cabeça com dó. Quando ele chega na casa de Jessé, vê os homens altos, bonitos, de boa estatura, ele vê o quê? Alguém semelhante a Saul. E ele se engana, porque o coração do homem
é enganoso. Então, por que que a gente fala? O coração do homem é enganoso e a gente tem que se respaldar pelo quê? Gente, é pela palavra. Você tem que ir pela palavra de Deus. E aí, lembrando que se você deixar o seu coração, vamos dizer, te guiar, muitas vezes os seus olhos vão te enganar, muitas vezes o teu sentimento vai te enganar, os desejos vão te enganar e os profetas dos caos vão se enganar. Por que que eles vão se enganar? Porque já está vendo caos. Está com o pensamento já nisso, né? Já está com o pensamento de todas as coisas ruins que está acontecendo. Então, eu acho que foi um engano de sentimentos ali. Porque, como a gente está falando. E outra, vamos lá. Se Deus quisesse mostrar, ele mostraria apenas para um profeta e não existe mais outro profeta aqui? Aqui no mundo inteiro não existe outro profeta para que Deus confirme a profecia do outro? Porque Paulo chega e fala, olha, você tem que julgar. Tá travando? Exatamente. Aí mostrou só pro bonitinho, só para ele. Então, por quê? Porque aí no caso, não teria um outro profeta para estar confirmando essa profecia? Deus não teria revelado para outra pessoa? Lembrando que a nossa revelação primária é o livro de Apocalipse, juntamente com 1 Tessalonicenses, que fala do fim, Mateus 24, que vai falar do fim. Então, por que que a gente usa textos de livros diferentes escritos em períodos e por pessoas diferentes? Porque, lembrando, o livro é escrito em tempos diferentes, por pessoas diferentes, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus não pode se contradizer. Então, se o profeta ele fala a verdade, o mesmo Espírito que habita nele e habita em mim vai testificar aquela profecia, não é isso? Isso. Exatamente. Exemplo, é muito fácil, Beth. Nós estamos vendo que realmente a situação está piorando. Então, é muito fácil. Eu sou um profeta e vou falar assim, vai piorar ainda mais. Todo mundo sabe disso. Agora, vamos lá para Atos capítulo 28. O navio está prestes a afundar. 267 pessoas. Aí Paulo, o que Paulo fala? O navio vai se quebrar, nós vamos todo mundo para o meio do mar, mas não vai morrer ninguém. Opa, olha a diferença. O caos está instalado. Olha a diferença. O navio vai afundar. Muita gente não sabe nadar. Olha isso. E ele fala assim, fiquem tranquilos que não vai morrer ninguém. Ele está profetizando. Olha a diferença. Algo praticamente impossível de acontecer. E acontece. O navio quebra, todos sobrevivem, até quem não sabe nadar se apoia nos destroços e chega à ilha de Malta. Então, o profeta no caos é diferente do profeta do caos. Porque ele está vendo o caos acontecendo, ele só continua profetizando a sequência do caos. Então, ele vai botar E lembrando que esse texto que você está citando, quando a profecia veio, ela veio como uma advertência para que desse um livramento. Isso. Porque se você colocar essa profecia que está sendo falada como uma profecia de Deus, então a gente estaria falando de um Deus vingativo. Porque quando Deus, e isso não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele dá, vamos dizer, a sua correção, mas primeiro ele te dá a chance de você se converter a ele. Vamos lá. Jonas chega, vai até a cidade de Nínive e fala, se vocês não se converterem, virá um grande juízo e vai destruir a cidade. Então, vamos lá. O profeta que vem, ele vem como uma advertência, não como um juízo. Atalaia, né? É um atalaia, na verdade. É um atalaia. Ele vem como uma advertência. Se você não fizer tal coisa acontecerá. Então, dentro dessa profecia dele, teria que ter o quê? Olha, vocês necessitam de arrependimento, necessitam que vocês façam isso para vocês poderem se livrar disso. E não simplesmente ficar dentro de casa. Porque dentro de casa nós já estamos. Dentro de casa a maioria já está. Então, assim, não condiz. Porque ali não tem um motivo para aquela advertência de Deus estar sendo proclamada. Na verdade, Beth, ele não deu um alerta, ele deu uma sentença. Exato. E se é sentença, não tem respaldo para sair, não tem como sair. É juízo, foi decretado. E não é isso, porque até o livro de Apocalipse, ele não é um livro de sentenciar, ele é um livro de advertência. Isto vai acontecer. Livre-se disso fazendo isto. Ou seja,
confiando no nome do Senhor Jesus, se convertendo a Ele, tendo Ele como teu Senhor, crendo que Ele morreu e ressuscitou. Se você não tiver debaixo disso, isso acontecerá. Então é uma advertência, nunca um juízo decretado. O Senhor não trabalha dessa forma. Sim, até porque até agora, né, que nós estamos aqui no tempo, no período da graça, antes do arrebatamento, nosso Cristo, ele é um advogado e não um juiz, né? Ele intercede por nós. Agora vem um cidadão desse e fala assim, vai morrer todo mundo! Meu Deus! Ele está instaurando o caos e a desgraça no meio do povo. Então não é um profeta, é um louco, Deus me perdoe, né? É uma loucura a profecia dele. Então a gente tem que analisar muito bem e tomar cuidado com essas profecias, com esses falsos profetas. Hoje, infelizmente, você entra no Facebook, acho que hoje, mas não muito, por conta depois da pandemia, os pastores e pessoas que têm Bíblia começaram a pregar na internet. Mas antes disso, há um ano e pouquinho atrás, você via muito pseudo-evangélico com bola de cristal, falando, lançando profecias aí de milhões, você vai ganhar uma Ferrari, sabe? Aqueles profetas que são profetas para ganhar dinheiro. Eu estava pensando hoje também naquele contexto do profeta velho e o profeta novo, né? Tem muito profeta enganando outros profetas. Então, exatamente. Porque vem um profeta velho, não estou falando de idade. A gente fala de profeta velho, é alguém acomodado. Não estou falando de idade, porque Deus usa muitos senhores aí, como servos de Deus, como profetas nessa terra. Mas estou falando de alguém que está acomodado. Então, tem muito profeta querendo enganar outros profetas, às vezes por inveja, ou às vezes porque ele está no anonimato, tem outro em evidência, aí ele vai e lança uma palavra para derrubar esse profeta que está em evidência. Foi o que aconteceu nesse contexto. Então temos que tomar muito cuidado com as profecias. Veja se a profecia está embasada na palavra, porque a maior revelação continua sendo a palavra de Deus. Se vier uma revelação para a minha vida, não tem embasamento bíblico, eu falo, filho, desculpa, eu te respeito, mas eu não aceito isso aqui. Então, quando você receber algo assim, nunca diga assim seja, nunca diga amém, nunca diga... Não, fala, respeito, mas não aceito. Então, não somos obrigados a aceitar tudo que alguns profetas dizem, né? Que nem o caso desse cidadão aí, que instaurou pânico no meio das pessoas que não conhecem a Bíblia e o Deus da Bíblia. Então, principalmente, agora voltando para isso que você falou, que não conhece a Bíblia. Porque, vamos lá, o profeta, a parte da profecia, ou seja, predizer o futuro, era a última coisa que um profeta faria. Por quê? O profeta, primeiro, ele tinha que ter vida com Deus, ele tinha que saber a palavra, ele advertia o povo, ou seja, tudo isso vinha primeiro e a última parte de um profeta era falar ou predizer o futuro para um povo, para uma nação, para qualquer que seja, para o mundo. Então, assim, ele primeiro tinha que conhecer a palavra. E se ele conhecesse, ele sabia que tem como a gente falou no início, uma sequência. E não baseado na Bíblia, ele falou coisas que veio, acredito eu, do coração, dos fatos que tá acontecendo na atualidade. E isso causou, como você falou, pânico. E nosso Deus, ele não é um Deus para causar terror. Por exemplo, quando as pessoas, até mesmo no meio cristão, a gente sabe que as pessoas às vezes leem o livro de Apocalipse temendo ele. Ele não é um livro para você temer. Ali é uma história de um fim para o mal. Então, para nós que servimos ao Senhor, que tentamos fazer a nossa vida agradável ao Senhor, aquilo é a história final do nosso, vamos dizer, no nosso filme que acabou, mas aquilo ali é uma redenção, olha, acabou. Então, não tem nada a ver, para nós é alegria. Esse fim é um começo, né? É o começo. Exatamente, é um momento de alegria. O livro de Apocalipse não foi escrito de forma nenhuma para causar medo, era para causar consolo. Era totalmente ao contrário. Beth, tem muita gente que confunde a palavra temor com medo. Elas são distintas. A palavra temor, na verdade, é você não querer magoar ou decepcionar alguém que você ama muito ou que te ama muito. Isso é o sentido da palavra temor. Por exemplo, eu não quero magoar aquele que morreu na cruz por mim, a qual me amou primeiro, me ama, e a qual eu amo muito. Então, o temor é eu não querer magoar alguém que me ama. Por exemplo, eu tenho muito temor de magoar a minha esposa, porque eu a amo
e eu sei que ela me ama muito. E talvez uma decepção abalaria esse amor, que é um amor, como eu posso dizer, humano. Claro, o que nos separa do amor de Jesus, segundo a Bíblia, é só o pecado. O pecado, sim, faz separação entre o homem e Deus. Mas tem um outro texto que diz, o que me afastará? O que pode me separar do amor de Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem o porvir. Então, o temor, na verdade, é o medo de magoar alguém que te ama muito. Agora, medo mesmo, instauração de medo, pavor, pânico, Deus não faz isso com a gente na atualidade. Ele alerta, ele ensina, ele direciona para que nós não venhamos nos perder. É isso que acontece. Mas esse senhor aí que usou essa profecia, ele causou medo em muita gente. Eu ouvi muita gente falar, pastor, e agora? Eu falei, e agora o quê, filha? Eu tenho que sair. Saia, vá para onde você vai trabalhar. Se você não tem que trabalhar, fique em casa. Se tiver que ir no mercado, vai no mercado. Porque se tiver que morrer, vai morrer dentro de casa, vai morrer fora de casa, vai morrer no hospital, vai morrer no ônibus. Não tem essa, aonde estiver. Então o cara fala, fique em casa, porque se você sair, vai faltar ar, vai cair todo mundo duro no meio da rua. Que cara, oh meu Deus do céu, imprudência total. Imprudência. Então, e quando você coloca aí um Deus que a gente tem que ter temor, né? O temor, ele vem acompanhado de um respeito. O medo, não. O medo vem acompanhado de pânico. Olha a diferença. Temor é um respeito. Agora, o medo é pânico. Você entra em pânico. Para você não tem mais solução. Então, assim, o que ele causou foi medo de Deus. Medo se instaurado com um pânico, né? Então, assim, o fato de você colocar um Deus que causa medo, ao invés de você aproximar as pessoas de Deus, você as afasta. Afasta. Porque ninguém vai querer servir E o Senhor não pede isso. Que te obriga a servi-lo. Na verdade, o nosso Deus, ele nos deu o livre-arbítrio de escolher entre servi-lo ou não. Então, se um cara fala um negócio desse, já começa contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Isso. Uma vez eu escutei uma frase que é muito interessante, que eu não sei, eu vou estar só recitando a frase, eu não lembro mais onde eu ouvi, mas era assim, o Deus que nós servimos, ele te ama tanto que ele não te obriga a ir para o céu. É isso aí. É diferente. Ele te ama tanto que ele não te obriga a ir para o céu. Porque imagina você fazer uma coisa que você não quer, ou seja, tem algumas pessoas que elas não querem ir para o céu. Deus não pega pela mão e fala, você vai ficar aqui. Ou você não foi manipulado para ficar daquela forma. Você não é um robô. Então, Deus te ama tanto que o livre-arbítrio é exatamente isso, é o poder de escolha, você pode escolher. Você é um ser eterno e como a tua eternidade dentro de si, você pode escolher para onde você vai. Eu te amo tanto que em forma de amor, eu te deixei escolher. Não te obrigo a ir para o céu. Você não nasceu no céu e é obrigado a ficar lá. Adão, que era o nosso pai, o nosso primeiro, ele não foi obrigado a ficar na presença de Deus. Ele teve sua escolha, como hoje nós temos. Então, o Deus que te ama, ele te deixa escolher se você quer ir para o céu ou não. Então, me desculpa, ele não é um Deus de você sentir pânico, medo. Esse não é o Deus que nós servimos. Beth, nós somos atraídos não pelo medo, mas pelo amor. Não é verdade? Pelo amor. Se nós estamos na presença de Deus, amamos o nosso Deus através do seu Filho Jesus, foi por amor. E foi por amor que ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E por amor nós o servimos. Nós não servimos a Deus por aquilo que ele nos dá ou por aquilo que ele nos oferece. Não, nós servimos por amor, né? Embasado na fé que nós temos, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e foi preparar um lugar para nós. Então isso nos faz nos aproximarmos de Deus pelo amor. Nós somos atraídos pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Então o que atrai os cristãos não é o medo, não é o pânico, não é o caos, não é, se você não me servir, eu vou te matar. Não, não. Isso aí não. Esse não é o Deus que eu conheço. E digamos, se você, por um acaso, serve a Deus por medo do inferno, você está com uma motivação errada. Se você serve a Deus e continua dentro da igreja porque você tem medo de ir para o inferno, a motivação que está dentro do coração é errada. Então você vive debaixo de um jugo pesado.
debaixo de um jugo que não foi o que o Senhor tem para você. Se você vive nesse jugo, você tem que orar ao Senhor, converter o teu coração para o amor. Falar, Senhor, eu não aprendi ainda a te amar, eu preciso te amar de uma forma diferente. Isso é medo. Olha, eu vou ficar aqui porque eu tenho muito medo de ir para o inferno e ficar lá com Satanás. Me desculpa, isso é uma motivação totalmente errada. Eu já vi gente falar que não vai para o mundão porque não quer ficar na grande tribulação. Eu já ouvi gente falar, meu pastor. Ó, gente, olha, essa foi terrível. Eu já ouvi gente falar assim: Jesus, eu até quero que o senhor volte, mas eu preciso casar primeiro. Oh, meu Deus! Aí eu falei, gente, mas que motivação é essa? Eu falei, certo que. Agora lembrando, não tem nada a ver, mas agora. Entrou aqui agora o Alessandro Dantas, ele tá solteiro. Ô, Alessandro, você não é desses não, né? Que falou para Jesus esperar um pouquinho que quer casar, viu? Eu ia fazer aqui o jantar dos solteiros, mas não deu tempo, fecharam a igreja. Mas em breve eu vou fazer o jantar dos solteiros aqui pra você casar. Logo fará. E lembrando, aí vamos lembrar, ó, já vou pegar a deixa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois de aceitar a Cristo, a grande responsabilidade é escolher o marido. Essa semana eu também escutei uma frase tremenda que diz assim, ó, que a responsabilidade é tão séria de escolher o marido que escolher o marido ou a esposa errada pode te levar para o inferno antecipadamente. Meu Deus. Então, por quê? Né? Vamos começar a ver de casais. Porque se você escolhe uma esposa errada, o inferno começa aqui mesmo para você, meu filho. Então toma cuidado. E pode te afastar de Deus, pastor, porque às vezes você está no casamento errado, te afasta da sua comunhão com Deus. Então, gente, por favor, escolha certo, ore antes, em nome de Jesus. Ô, Beth, tem gente que fala assim, eu estou esperando Deus enviar o meu escolhido. Filho, quem escolhe é você. Quem escolhe é você, mulher. Não fica nessa, vai vir um preparado no cavalo branco, vestido... Não, esquece. É você que escolhe. Aí a pergunta é, como que eu escolho um cônjuge? Procurem ver nele ou nela as características de Cristo. Pronto. Tem característica de Cristo? Então se aproxime e observe. E namoro, para você que está observando, eu estou começando já a falar para casais aqui. Namoro não é beijo e abraço, é conhecer alguém que você quer conviver o resto da vida. Então preste atenção nas manias, preste atenção se tem o mesmo interesse ministerial, se tem o mesmo interesse de estudar, de constituir família, de trabalhar. Cuidado para não casar com um encostado, com uma encostada. Você vai carregar um caixão pro resto da vida. Então, toma muito cuidado. São coisas que a gente tem que ter esse bom senso. Então, primeira coisa, vê se tem as características de Cristo. Segundo, vê se tem compatibilidade de interesses. Né? Se tem compatibilidade, ela apoia o teu ministério, apoia a maneira que você serve a Deus. Olha, quer fazer faculdade, você também quer alcançar objetivos, aí sim, case. Mas se não, filha, passa, vai pro próximo e acabou. Ontem, uma jovem me fez uma pergunta, você até comentou lá, né? Uma jovem fez uma pergunta para mim. Ela falou assim, pastor, o que fazer com um namorado que não quer saber de Jesus? Eu falei, então, filha, se ele não tem intimidade com Deus, não é fiel a Deus, não é a você que ele vai ser fiel. Então, dá um chute nele, manda ele vazar e procura alguém que te aproxime de Deus, não te afaste. Então, o segredo é esse, né? Mas vamos pro profeta do Paulo. Porque senão, vamos lá. A gente é assim. Porque senão, agora eu vou voltar. Porque senão, aí você vai acabar cumprindo a profecia do irmão, gente. Vocês vão pro caos. Vai querer ir pra rua. Vai querer morrer lá fora. Porque você se casa mal e faz da sua vida um inferno. Vai querer morrer mesmo. Então, aqui a gente está falando a respeito da sua vida com Deus, do seu viver com Deus. Que a gente tem que tomar cuidado em todos os fatos, inclusive com quem a gente se relaciona. Quem a gente coloca dentro da gente é muito importante. Porque você vai estar convivendo com aquela pessoa. Quando eu era jovem, eu lembro que chegou uma profeta para mim e pegou na mão de outra jovem e falou assim, eis que te digo, estou eu te dando esta. E começou a falar no Chicalamanaia lá, e eu fiquei olhando, aí eu pensei comigo, Senhor, logo essa menina feia, quero nada. Não quero não. Fiquei. Ou seja, bisteca, carne pura. Primeiro, Deus não vai dar um negócio que vai bater com você. Eu falei, primeiro que a menina é feia. Segundo,
Segundo que é meio lá, meio cá, não é tão crente. Olha, Deus, quero essa aí não. Eu escolhi outra. Sai pra lá. Né? Tá amarrado lá. Essa nada. Eita, sou eu, marido. Ô, Glória, essa é minha pastora. Então, vamos lá. E aí, eu vou ler um outro texto que vai falar assim, vai estar em Deuteronômio 18 e o verso de número 15, que vai dizer assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, e eles ouvireis. Isso aqui era Moisés falando a respeito do nosso Senhor Jesus. E aí o povo começa a perguntar para ele, mas como que eu vou saber se esse profeta vai ser de Deus ou não? E aí Moisés fala lá. Deixa eu ver aqui. No 21, ó. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra de que o Senhor não falou? Aí ele fala no 22, quando tal profeta falar em meu nome, no nome do Senhor, e a tal palavra não se cumprir, nem suceder-se assim, esta é a palavra do Senhor que ele não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, como que a gente sabe que é? E ninguém cair duro na rua, esse profeta tá na lama. É verdade. Se ele... Tá escrito. Tá escrito. E aí, lembrando que naquela época, um profeta que ele não cumpria com a sua profecia, ou seja, ele falava que o Senhor tinha falado, passava para o povo e essa profecia não se cumpria na vida dele, o que acontecia? O povo matava. Então, hoje ele vive no tempo da graça. Hoje, infelizmente, se essa profecia amanhã não se cumprir, as ovelhas estarão mortas. As pessoas que seguem ele, eu não sei quem acreditou nisso, mas aqui a gente quer deixar um alerta para a igreja que, desculpa, porque um falou, isso não quer dizer que seja a voz de todos. A gente está falando aqui que Deus, o Deus que fala com ele, fala comigo, fala com você e fala com inúmeros profetas que poderiam estar confirmando essa palavra. E aqui está todos que eu vi, né? Todos aqueles que falaram a respeito desse senhor, falaram contra, falando que ele estava errado, porque a gente sabe que o crente vive pela palavra de Deus, gente. Então, pela palavra de Deus, ele já está errado de primeira. Foi o primeiro que a gente deu. Os 4 cavalos e... Cadê os outros 3? Ele ultrapassou. Aí, vamos lá. Ele passou. Se ele conhecesse a palavra de Deus, que era um dos trabalhos do profeta, um dos trabalhos que o profeta tem que exercer, é conhecer e estar respaldado pela palavra de Deus, porque a gente acabou de falar que quando um profeta ele está movido por sentimentos ou por aquilo que ele gosta, vê, os seus sentimentos estão envolvidos, ele pode errar sim, porque ele pode confundir, como foi citado, e terceiro, se essa profecia não se cumprir, é checkmate. Checkmate. E o pior é que é assim, né? Nós já vimos na história da humanidade, por exemplo, os adventistas já fizeram previsão da volta de Cristo 2 vezes e erraram, né? Os adventistas e os testemunhos de Jeová também. Testemunho de Jeová. Então fizeram previsões e deram uma data exata que Cristo voltaria. E, obviamente, não se cumpriu. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o sentimentalismo, com numerologia, né? Tem gente que se embasa muito na numerologia, né? A numerologia não é exata, principalmente quando se trata da volta de Cristo. Então, profecias é a mesma coisa, irmão. Tem que tomar muito cuidado com o sentimentalismo. Hoje em dia, eu vou falar uma coisa que vai chocar alguns aqui. Existem pessoas, eu digo pessoas da igreja, que são profetas, que estudam a linguagem corporal para lançar profecias ou adivinhações para ganhar dinheiro. Tem muita gente usando aplicativo para descobrir quem são as pessoas, nome, CPF, para chegar na igreja e profetizar. Então, eu tomo muito cuidado com essas coisas. Eu investigo muito bem quem vem na minha igreja, né? Observo demais. Houve uma situação que veio uma pessoa aqui e começou Deus usar para revelar.
E eu, assim, eu analiso a profecia, eu fico só analisando. Eu passei a noite inteira analisando, observando de um canto do outro. Aí no outro dia eu falei, não, realmente é Deus, porque não tem como explicar o que aconteceu agora. Então, assim, analise a profecia, não é pecado. Infelizmente, tem um monte aqui perto, o Monte da Luz, e lá dá de tudo. Lá dá de tudo. Uma vez eu vi um profeta que chegou lá e lançou uma profecia nada a ver e depois pediu para pagar uma coxinha. Ou seja, ele profetizou para ganhar uma coxinha. Então tem profeta e profeta. Profeta baratinho esse. Baratinho, baratinho. Barato, né? Paga a coxinha, ganha a profecia. Não, pelo amor de Deus. Tem gente que está sendo ungida em cima do monte por profetas lá, a apóstolo, a reverendo, a querubim, a serafim, porteiro do céu. Então toma muito cuidado com essas pessoas que estão tentando comprar ou vender algo que não se compra e não se vende, que são dons espirituais que são buscados através de oração, de jejum. E tem pessoas que não têm dom de profecia, não têm dom de visão, mas têm o dom da palavra, tem dom de discernimento. Por isso nós somos corpo. Então, toma muito cuidado, não fica correndo atrás de profetada. Infelizmente, hoje eu sou pastor de igreja e a percepção que eu tenho desde sempre é que, assim, se você fizer um culto da palavra, a igreja quase não vem. Se você fizer um culto de revelação, o pessoal se pendura no lustre, fica lá fora, do outro lado da calçada. Né? Então, eu acredito que isso acontece aqui no contexto, principalmente do Brasil, e envolvido com essa temática de profecia, pastor, porque nós somos um país muito místico. As origens da religião, as primeiras religiões que vieram, elas eram religiões misticistas. Então, isso afetou muito a crença. Então, as pessoas muitas vezes querem mais ser envolvido com o misticismo do que ser envolvido com a palavra. E critica quem gosta de viver na palavra. Mas, gente, qualquer profecia, você só tem como julgar ela, se ela é correta para a sua vida ou não, se você conhecer a palavra. Senão você sai dando a sua testa, a sua cabeça para todo mundo põe a mão e profetiza o que quiser. E às vezes profetiza aquilo que o teu coração quer ouvir, mas o que não é de Deus. é igual Né? O que não é de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente deixa se levar, a profecia por qual a gente deixa se levar. Porque se ela não tiver respaldada, eu vi um meme essa semana que era muito engraçado. O meme era assim, era um menino dizendo que ele estava fazendo a anotação das orações no céu, e ele era um anjo. Ele era um anjo que estava fazendo as anotações. Aí o outro anjo chegava e falava assim para ele, é horário do almoço, vamos almoçar? Ele falou, não, eu estou aqui respondendo essa mulher, eu tenho que responder essa mulher. E ele digitando, eu tenho que responder essa mulher aqui, por quê? Ela está orando, olha a situação, ela está orando, pedindo o marido da vizinha para ela, para que o Deus abençoe o relacionamento dela com o homem casado. Que isso? Aí ele falou, eu tenho que cancelar, porque vai que dá certo, e ela ainda vai dizer que foi a gente que respondeu que sim. Eu tenho que cancelar essa oração. Por quê? E eu falei, gente, eu nunca vi um meme explicar uma coisa tão claramente. Tem que cancelar, tem que cancelar a oração para que não dê certo, porque se der, ela ainda vai dizer que foi a gente, quer dizer, que o céu abençoou aquela relação. Então, assim, desculpa. Deus jamais destrói uma família para construir outra. Isso não existe. Nunca Deus vai destruir. Então, mas como que você sabe disso? Como que você sabe disso? Primeiramente, que você tem a moralidade cristã. E segundo, se você não tiver respaldado pela palavra, você vai chegar e vai achar que o profeta está dizendo a verdade. Olha, aquele varão que você pensa dentro do seu coração, esse varão é bom para você, você fala, nossa, estou de olho, sei lá, no vizinho. E aí? Aí recebe, ó. E aí? Aí você, por conta da profecia do irmão, vai aceitar aquilo para você? Então, gente, profecia é algo que tem que ser julgado através da palavra, através da Bíblia. A Bíblia tem que julgar aquela profecia, não pode estar contra, não pode estar... Um fato interessante também, pastor, que essa semana colocaram um post falando se Samuel... E aí é outra polêmica, vamos lá. Se Samuel subiu dos mortos para falar com Saul. E aí tinha gente que defendia, tinha gente que falava contra, tinha gente que defendia. Óbvio. Aí eu falei, gente, não tem nem cabimento de você responder que era. Isso aí não tem. Vai no texto. Não tem, gente.
Como é que Todo mundo Deus sabe vai que abrir eles são exceções? demônio. Gente, Só lê o texto. presta atenção. Deus abre exceção para alguém? Eu saiba, não. Não, porque Deus é justo, ele não abre exceção. Ele não abre exceção. Davi era segundo o coração de Deus e na hora que ele fez besteira foi julgado. Pronto. Não teve exceção. Não teve Mas, exceção. Então, assim, mas gente, desculpa, a gente tem que saber que tem que estar dentro da palavra de Deus e ponto. E ponto, não é vírgula, não é 2 pontos, é ponto, acabou, a história acabou, tem que estar dentro da palavra de Deus. Então você pega essa profecia do irmão, pega a palavra de Deus que está aí na tua Bíblia, se certifica que isso está certo. Ah, não tá? Então fico com minha mente tranquila, meus pés no chão, não preciso de me apavorar, não preciso entrar em pânico, que foi isso que aconteceu. Crente entrando em pânico. tem. Vai ter Crente crente que entrando amanhã em vai abrir a pânico. porta e vai pôr só o pezinho pra fora, assim, ó. Para ver se o pé fica. O pé vai morrer. Aí põe pra dentro, igual Eu gato. vou até, vou até pedir pro Milson dar uma olhada lá, se vão buscar sangue lá para passar nas portas, porque só o que falta. Só o que falta, gente. Só o que falta. E eu falo que se fizer isso, é crente. Pois é, então, assim, isso já, o nosso contexto aqui já deixou bem claro que essa profecia aí não tem embasamento bíblico, não vai cair ninguém duro amanhã, ninguém vai morrer no meio da rua, podem ficar tranquilos. Se tiver de buscar pão na padaria, pode ir, não fica com medo, não liga pro iFood para entregar pão na sua porta, essa padaria na mesma esquina da sua rua. Então, por favor, irmãos, não, como diz o Chapolin Colorado, não criemos cânico. Né? Não vamos Por favor. pânico. E se tiver de sair, saia, óbvio, se necessário, pois sabemos que, infelizmente, estamos vendo um período que precisamos realmente ficar em casa. Quem pode, né? Quem pode ficar em casa. Quem pode. Mas aí, eu acredito que essa live vai ser de bom, de interesse de todos aí. Você vai deixar salva aí, né, no feed? Vou deixar salva. Eu queria aqui, primeiramente, agradecer. É a primeira vez que eu chamo alguém para estar junto comigo aqui na minha página. Eu nunca tinha chamado ninguém e é uma honra ter você aqui. Olha, eu sou o primeiro! Uhul! Você é o primeiro. Lembrando que você é o primeiro a entrar aqui, o primeiro a me dar todo o apoio, gente. Para quem, eu creio que as meninas vão ver depois, as pessoas que estão aí acompanhando o meu trabalho, a Pâmela mesmo que eu citei aí, é o pessoal que está acompanhando. Então, assim, vão ver depois. Isso aí é o meu pastor. Ele é o pastor da Igreja Amor pelas Vidas, Igreja Evangélica Amor pelas Vidas, onde eu faço parte desse ministério maravilhoso, que faz jus ao nome, que realmente tem amor pelas vidas. O motivo de estar aqui não é para garear nada, é somente para estar colocando a palavra para vocês. E lembrando que quando você oferta, quando você dá o seu dízimo, quando você contribui, você está contribuindo para o Senhor, né? Está contribuindo para o Senhor, não é para o pastor. E fique em paz, que a gente que faz parte do ministério, a gente sabe para cada centavo aonde ele está indo. Então, assim, a gente é aqueles olhares, é a nuvem de testemunha. Vamos lá brincar com aquele... A gente é a nuvem de testemunha que olha para os pastores e a gente sabe onde está tudo. Então, assim, a gente fez essa live hoje para dar esclarecimento, para que você fique tranquilo, você fique em paz, você fique com o seu espírito mais voltado para Deus ainda, que você não fique alarmado com qualquer coisa, com qualquer vento, né? Que vento de doutrinas que possa passar na sua vida. Então, esse foi o motivo. Chamei o meu pastor aqui para a gente fazer essa live rapidinha, foi espontânea, foi hoje, a gente comentou hoje, falou, vamos fazer, porque esse povo tá doido perguntando isso, para que você pudesse... Calma, gente, fica calma. Calma, gente. Então, assim, tem alguma pessoa que está aí com essa dúvida, manda essa live, compartilha, e será um prazer ter vocês aqui. Eu amo você também, Domingas. Os seguidores que estão aqui, sigam ela aqui, ó. Vai lá em cima, lá, clica o dedinho lá, coloca seguir, segue a página dela, tem muito conteúdo bom. Ela faz vídeos direto e fica me cobrando para eu fazer, né, Beth? Mas ela faz vídeos direto. Então, gente. Eu prometo que eu vou melhorar, Beth. Eu vou fazer mais vídeos.
É isso mesmo, gente. E as meninas que também me seguem, esse é meu pastor, é um homem de Deus, também sigam eles. Temos a página também da igreja. Assim que você seguir, o nome dele tá aí na telinha também. Cliquem aí em cima. Se não tiver, tá no meu perfil, procura ele. É o Paulão Rick, vai estar como Paulo Guedes. Procura, segue a nossa igreja. Isso ajuda no engajamento para que a palavra do Senhor seja conhecida. E eu queria fazer um adendo aqui, pastor. Na live que nós fizemos na igreja, teve uma polêmica lá, e aí eu vou aproveitar aqui para estar esclarecendo algumas coisas, porque eu sou de fora, eu sou a ovelha por detrás das câmeras. Eu sou a que está transmitindo, eu não estou na frente da câmera, eu estou atrás das câmeras. E eu e meu esposo, para a honra e glória do Senhor, fazemos esse tipo de trabalho. E nós estamos ali juntamente com os pastores somando. E muitos falaram na live que são mercenários. Primeiro você precisa conhecer a raiz da palavra. Mercenário é aquele que trabalha de forma injusta para conseguir um valor com uma coisa injusta. Então, é difícil você apontar uma pessoa e você pegar toda essa característica e colocar numa pessoa só, tamanha injustiça. Você já está julgando, então você já está num lugar onde Jesus falou que não é seu. Primeiro ponto. Você não tem que julgar ninguém. E segundo, nós fazemos esse tipo de trabalho, primeiro, para que você que está do outro lado possa ser alimentado através da palavra de Deus. Alimentado através dos louvores. Que o teu fogo, a tua chama não se apague. Então, esse é o objetivo de uma live. Esse é o objetivo de desenvolver a palavra de Deus. Para que você possa continuar tendo comunhão, apesar de estar do outro lado da câmera. E se me perguntarem, se Jesus estivesse na Terra hoje, ele usaria a internet? Eu te respondo com toda clareza. Usaria. Usaria. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi dentro das sinagogas. Jesus foi no pátio do templo. Jesus foi na beira da praia onde os pescadores estavam. E quando ele chegou na beira da praia que estava lotada, que ele viu que não tinha jeito, ele ainda deu um jeito. Ele entrou para dentro do barco e pregou de dentro do barco. Jesus foi para cima da montanha. Jesus, ele pregava onde tivesse gente. E não existe lugar onde tenha maior concentração de pessoas do que a internet. Então, respondendo a pergunta, Jesus usaria a internet? Sim. E se você, por um acaso, acha que Jesus ele fazia realmente o milagre dos pães e do peixe todos os dias para alimentar o povo, isso é uma mentira. Você também não conhece a palavra de Deus, porque ali está dizendo que as mulheres que eram ricas sustentavam, bancavam, elas sustentavam o ministério de Jesus. Então, me desculpe, para fazer o ministério, quem fez esse tipo de comentário, amiga, são os terra seca, exatamente. Então, olha só, o Senhor Jesus, ele precisava, ali naquele momento, de dinheiro. Aí você fala, mas por que ele precisava de dinheiro? Porque quando ele chega no poço da Samaritana, que foi o texto que você pregou, e ele tá lá com a Samaritana, ele não mandou os discípulos dele arrumarem um pão. Não falou para eles, olha, peçam um pão na vizinhança, peçam um pão na vizinhança e traga para eu multiplicar para nós 13 comer. Ele falou o quê? Vai na cidade e compra. E compra. Então precisava de quê? Dinheiro. Dinheiro. Então, assim, hoje o mundo é envolvido com dinheiro. Então, para manter essa internet que a gente está usando aqui, precisa de dinheiro. Para manter esse celular ligado, precisa de dinheiro. Para manter a eletricidade, precisa de dinheiro. E manter as igrejas que estão fechadas também precisa de dinheiro. Então, se você não vai contribuir, não venha colocar o dedo naquilo que você não sabe. Se você não veio para somar, porque o nosso Senhor Jesus também falou que quem não veio para somar, veio para espalhar. E se veio para espalhar, não está com ele. Porque dentro da live tinha o quê? Tinha o quê? 50 pessoas. Tinha 50 pessoas que estavam envolvidas dentro de uma atmosfera
dentro de um louvor, dentro de um culto, e você vem e espalha, você é um contendeiro, você é um contendeiro. Então, me desculpe, você veio para espalhar, e se você veio para espalhar o povo de Deus, então você não faz parte com ele. E você julgar o meu pastor como um homem injusto, cuidado, porque você talvez esteja sentado numa cadeira que não lhe pertence. É só um adendo. Então, eu coloquei essa parte aqui para que fique claro. Se você quiser contribuir ainda mesmo com essa obra, e pode ter certeza que nós estamos aqui para provar que isso é uma benção. E eu não tô. O pastor nem sabia que eu ia fazer isso nessa live. Ele sabia que eu ia gravar um vídeo, ele não sabia que ia ser nessa live. Então, assim, se você quer juntar-se conosco numa mesma comunhão, e para isso você quer abençoar o nosso ministério, nos procure. A gente passa os dados que você possa estar contribuindo com a sua ajuda, com o que você sentir no teu coração. Agora, não julgue, porque essa posição não pertence a nenhum de nós que somos seres humanos feitos de carne e osso. O julgar é do Senhor. Não julgue, porque você não sabe, você não conhece o homem que está do outro lado da tela. Então, é isso que eu queria deixar aí para o povo de Deus, é só um alerta. Amém? Amém. E eu quero agradecer a Beth por me convidar a fazer parte dessa live. Realmente, hoje nós combinamos rapidinho. E aí eu falei, vamos escolher um tema? Vamos. Aí eu lembrei do profeta do caos aí, né? Aí eu falei, vamos falar sobre o profeta, sobre essa profecia que está apavorando um monte de gente. E foi esclarecedor demais, foi uma bênção, embasada na palavra, embasada em situações. E eu agradeço a Beth, que tem sido uma mulher assim que tem me ensinado muito. E eu não tenho vergonha de falar isso, até porque o pastor ele é feito para apacentar. E eu não tenho vergonha de dizer que eu aprendo muito com a Beth. É uma mulher estudiosa, uma mulher de Deus, que tem uma família abençoada. E ela e o seu marido nos ajudam na parte de filmagens da igreja. Ela também é uma grande expositora da palavra, grande pregadora, obreira, e é serva, além de tudo, né? Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer que foi uma alegria ser o primeiro a ser convidado. Ô, glória! Foi meu primeiro! Glória! E será a primeira de muitas, pode ter certeza. Primeira de muitas, com certeza, meu pastor. Então, vamos encerrar, pessoal, a gente vai encerrar, vamos encerrar com a oração para acalmar esse coraçãozinho aí desse povo, dessas povas, desses povos. Que Deus abençoe a cada um, né? Trazendo tranquilidade. Pode orar, meu pastor? Vamos orar aqui nessa. Como diz a Domingas, né? Meus amores e minhas amoras. Vamos orar por esse. Isso, a gente chama povos e povas. Olha eu fazendo clichê. Vamos orar e pedir a Deus que continue nos consolando e acalmando o nosso coração. E eu tenho certeza que em breve nós faremos aquela aglomeração que o diabo odeia, né? Então vamos orar pelo povo de Deus aí. Enquanto isso, a gente aglomera na internet. Não tem problema não. Aglomerar aqui, que aqui é bom também. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por este momento de aprendizado e também de comunhão por aqui, Pai. Muitas pessoas entraram nesta live e algumas estão até o final. Eu quero louvar, Senhor, ao teu nome por todos que entraram, por todos que se mantiveram e por todos que ainda irão assistir essa live. Que o teu nome seja glorificado em cada palavra que nós dissermos aqui e em tudo que nós fizermos nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida da Beth, dando graça, sabedoria, intrepidez, autoridade e discernimento, Senhor Deus. Que o Senhor possa abrir o nosso intelecto e a nossa mente para absorver sempre aquilo que o Senhor nos dá, que o céu nos dá, os nutrientes que o céu nos dá. Continue conosco, Senhor, abençoando a cada irmão, a cada irmã, e dando tranquilidade ao teu povo para continuar te adorando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amém. Beth. Deus abençoe, meu pastor. Deus abençoe a todos. E pode me derrubar aí. Eita, vou tirar todo mundo. Deus abençoe. Tchau, pessoal. O pessoal podia fazer o print, pastor. Espera aí, deixa o pessoal printar. Que é pra... Printa aí, gente. Dá um print aí para vocês compartilharem. Deixa eu fazer uma cara de galã aqui, ó. Fica quieto, pastor. Pô. Printa aí, pessoal, para vocês postarem e marcar a gente. Marca nos stories aí, a Beth Bonfim.
e o Paulo Guedes, que não é do Bolsonaro. Isso. Deus abençoe a Meu todos pastor. Aí. Beijo, fica com Deus, pessoal. Tchau, pastor. Tchau, tchau.